Ô, irmão, chega pra lá aí, chega pra lá. Ô, chega pra lá, pô. Pera aí, cara, tem que ficar aqui no sapatinho pro meu chefe não ver, pô. Sabe como é que é, né? Jogo é essa hora. Pô, isso é hora de ter jogo? 3h30 da tarde? Pô, você tá doido, cara? Eu, hein? Ô, Portuga, já passou o protetor? Mó sol, Portuga, ó. Passar um protetor aí, irmão. Rio de Janeiro é sinistro, cara. Tá achando que aqui é igual Portugal? Ô, rapaziada, protetor, vai. Vai, protetor, irmão? Protetor? Não? Aí, sabe se já saiu a escalação? Já? Deixa eu ver aqui. Pô, meu irmão, de novo, Diego? De novo? René? Hoje é daqueles dias em que é cariocão raiz. Já viu, né? Campo ruim, René, Diego. Já vi que hoje eu vou passar mal aqui. Calma, corneta. Mais uma vez você aí cornetando, né? Bom, Flamengo e Madureira, ou melhor, Madureira e Flamengo. Primeiro, antes de falarmos sobre o jogo, eu vou pedir mais uma vez para você já deixar o seu like antecipado para que você não esqueça. Aproveita, se inscreve no canal, você está chegando aqui agora, esse é um canal novo falando sobre o Flamengo, então dá aquela força, se inscreve aí no canal. Aproveita também, compartilha esse vídeo com seu amigo flamenguista, isso vai ajudar a gente a crescer o canal, a poder produzir mais vídeos. Conto com a sua ajuda. Quinto jogo do treinador Paulo Souza e agora o Flamengo foi a Conselheiro Galvão enfrentar a equipe do Madureira. Bom, antes de falarmos do jogo, precisamos entender que o campo do Madureira é um campo que por si só já apresenta um grande problema. Vamos entender o seguinte, cada equipe procura jogar com as armas que tem. E nesse caso, uma das armas da equipe do Madureira é exatamente o seu campo e o seu estádio. Conselheiro Galvão é um estádio muito pequeno e que também possui um campo com pequenas dimensões. Mas o tamanho do campo não é o único problema. Além do tamanho, temos também um gramado com a grama muito alta e muito seca. Todos esses aspectos, ou seja, o tamanho reduzido do campo, a grama muito alta e seca, tornam o jogo, primeiro, mais lento e segundo, muito físico, uma vez que você vai ter muita gente em um espaço reduzido do campo. Isso é muito bom para uma equipe como Madureira, uma equipe física, mas é muito ruim para uma equipe como o Flamengo, que é uma equipe muito técnica, que procura a cada jogo fazer o passe cada vez mais rápido, cada vez com uma maior velocidade, muitas vezes fazendo até o passe de primeira. Por que eu estou falando isso com você? Porque essas características do campo, elas determinaram o andamento do jogo. Não foi raro ver os jogadores do Flamengo tendo muita dificuldade em passar a bola, em fazer o domínio e principalmente em conduzir a bola. Falar em condução, o próprio treinador do Madureira já avisou isso aos jogadores, que não era para conduzir a bola. Por quê? Porque eles conhecem o estado do campo, eles conhecem aquele gramado e eles sabem o que pode ser feito. Essa grama muito alta segura muita bola, cansa muita perna do jogador e a bola ela fica pererecando, o gramado é muito regular, então com certeza isso atrapalhou o jogo do Flamengo. Mas como o próprio Ilharão falou no final do jogo, isso não é desculpa, o Flamengo tem que vencer mesmo com todas essas dificuldades e venceu. Agora que nós já demos um apanhado geral dessa situação do gramado, vamos falar um pouquinho do jogo em si. Primeiro tempo. O Flamengo começou com uma armação, com uma plataforma de jogo que eu tenho certeza que você ficou preocupado. Porque dessa vez o treinador Paulo Souza mudou pela primeira vez a forma como que a equipe iria se postar em campo. Ele saiu daquela saída de 3 zagueiros e começou agora com uma linha de 4 tradicional. Para muitos analistas, o Flamengo começou no famoso e no tradicional 4-3-3. Mas para mim, a formação que o treinador optou não foi essa. Ele começou sim com uma linha de 4 atrás, mas o meio-campo ele colocou o Diego pelo meio, o João Gomes pela esquerda e o Andréas Pereira pela direita. Ou seja, ele começou ali numa linha de 4, 3 à frente dessa linha. Colocou o Marinho mais avançado pela direita e agora o Vitinho mais avançado pela esquerda. Ou seja, colocou esses dois jogadores ali em linha. E mais à frente colocou o Pedro. Então eu diria que o Flamengo entrou numa plataforma de jogo de 4-3-2-1, com o Pedro fazendo a profundidade lá na frente. Essa arrumação
ela não favoreceu a equipe do Flamengo, porque a equipe ficou muito torta, uma vez que o lado direito, formado ali pelo Andréas Pereira e pelo Marinho, não conseguiu desempenhar bem as suas funções. Muito disso por causa do comportamento do Andréas. O Andréas me parece estar muito nervoso, tudo por causa daquela falha do jogo contra o Palmeiras, e isso tem dificultado o seu desempenho. Um outro aspecto que, na minha opinião, também atrapalha é que desde o ano passado a gente já vem observando que quando o Andréas joga um pouquinho mais avançado, ele começa a ter um pouco mais de dificuldade. Quando ele precisa receber essa bola, muitas vezes ou de lado ou de costas, tendo que fazer o giro ou para dentro ou até para fora para buscar o Marinho, o Andréas começa a ter dificuldade. E aí quando você coloca isso num campo como o do Madureira, que o jogador precisa dominar a bola para depois fazer a projeção do corpo, e essa bola não consegue ser bem dominada por causa do estado do gramado, e o campo é pequeno, isso fazia com que os jogadores do Madureira se aproximavam muito do Andréas Pereira, dificultando muito a sua capacidade de jogar. Ele estava então em uma posição que não é a posição que ele gosta, que ele está acostumado, ele já declarou que prefere vir de trás, vir de frente com a bola, então agora ele está jogando de costas ou de lado, num campo muito pequeno, com a marcação muito apertada e com um gramado muito irregular. Isso atrapalhou muito o desempenho do Andréas, além do próprio comportamento psicológico que eu já comentei aqui. Quem sofreu também com isso foi o Marinho, que é um jogador que precisa de velocidade, precisa de espaço, e ele não encontrou isso, por motivos muito semelhantes ao do Andréas. A zaga muito próxima, a Madureira jogando com uma linha de 4, uma segunda linha de 4 também, ele tendo que flutuar entre essas duas linhas. Todas as vezes que ele pegava a bola numa condição muito desfavorável. Ele precisava fazer um bom domínio. Não foi raro a gente ver o jogador tentando fazer o domínio e a bola escapando. Por quê? Porque ele preparava o corpo para dominar a bola, ela dava o último kick e saía daquele local adequado que ele já havia preparado para dominar. Isso dificulta muito a qualidade, o jogo dos jogadores muito técnicos, como o jogo do Flamengo. Essa é a arma usada pelo Madureira, foi usada pelo Madureira, ok. Os jogadores precisam então estar preparados para isso. Mas isso foi um fato. O Flamengo teve dificuldade na armação pela direita, justamente porque o Andréas não estava bem, o Marinho também não estava bem. O comportamento do Andréas e do Marinho prejudicou muito o Pedro no primeiro tempo, já que ele agora ficou sendo municiado única e exclusivamente pelo lado esquerdo, com a participação do Vitinho e com a participação do João Gomes. Uma coisa bem interessante é que muita gente critica o Diego. Nessa formação que o treinador Paulo Sousa utilizou, o Diego ficou fazendo aquela saída de 3. Então, olha que interessante. O Flamengo, quando ele tinha a posse da bola, apesar dele ter uma linha de 4, o Isla avançava mais pela direita, o René avançava mais pela esquerda e o Diego vinha fazer essa saída de bola pelo meio. Uma coisa que quem a gente está acostumado a ver fazendo é o Ilharão. E o Diego conseguiu fazer bem esse papel, conseguiu vir buscar essa bola. Só que quando ele chegava mais à frente, o Andréas pela direita e ali o João Gomes pela esquerda, tinham essa dificuldade em receber essa bola de costas. Então, na minha opinião, essa armação colocando o Andréas pela direita, o João Gomes pela esquerda, um pouco mais avançado, na grande maioria das vezes eles tinham que receber essa bola do Diego ou de costas ou de lado, e esses dois jogadores não têm essa característica. O João Gomes até consegue fazer esse giro, mas o Andréas Pereira não consegue, tem grande dificuldade. Com o andamento do jogo, a disputa física ficou muito grande e o Andréas Pereira já tomou um cartão amarelo e estava muito nervoso. Inteligentemente, o treinador Paulo Sousa conseguiu perceber isso, sacou o Andréas Pereira, colocou o Ilharão. Em primeiro momento, ele não mudou a plataforma de jogo, ele apenas mudou as peças. Ele colocou o Diego, puxou o Diego para frente para fazer o que o Andréas estava fazendo e colocou o Arão para fazer o que o Diego estava fazendo. Então a gente continuou com aquela saída de 3, só que agora com o Arão, que já está muito mais acostumado a fazer essa saída. O Flamengo melhorou o comportamento, mas a gente já tinha passado aí dos 30 minutos do segundo tempo e não conseguimos ir muito além disso. Vamos agora para a análise do segundo tempo. O treinador Paulo Sousa percebeu que o Flamengo estava com grande dificuldade na armação das jogadas
e ele fez algumas alterações bem interessantes. A primeira alteração foi a entrada do Everton Ribeiro pela direita no lugar do Marinho. Isso já deu mais mobilidade à equipe do Flamengo, e foi assim que saiu o primeiro gol. A jogada pela esquerda, o Vitinho fechando pelo meio, consegue fazer um bom cruzamento para a área, o Ilharão desvia de cabeça e o Everton Ribeiro, que estava no lugar do Marinho, entra agora no segundo pau e o Flamengo empata o jogo. E agora, com o jogo empatado, o Flamengo ficou mais solto, mais leve, os jogadores tiraram aquele peso de estar atrás do placar e a equipe do Flamengo começou a jogar melhor. Melhorou ainda mais com a entrada do Bruno Henrique no lugar do Vitinho pela esquerda. Então, Everton Ribeiro pela direita e Bruno Henrique pela esquerda deram mais mobilidade ao ataque, fazendo com que o Pedro começasse a ter mais oportunidades. Por falar em Pedro, infelizmente, o nosso Queixada não está passando por um bom momento técnico. Apesar das poucas oportunidades que ele teve, as que ele teve no jogo de hoje, ele não conseguiu concluir. Me parece que ele anda um pouco nervoso, um pouco afobado, um pouco afoito. Talvez seja... E o treinador Paulo Souza continua fazendo algumas alterações que melhoraram ainda mais a equipe do Flamengo. Ele tirou agora o Isla pela direita e colocou o Mateuzinho, tirou o René pela esquerda e colocou o Davi Luiz. Essas duas alterações mudaram a forma com que a equipe começou a jogar. Ele saiu daquela linha de 4, voltou para aquela linha de 3, só que agora ele botou o Davi Luiz pelo meio, o Cleito pela esquerda, o Noga pela direita. Fez aquela linha agora mais avançada do Mateuzinho pela direita, como ala direita, do Everton Ribeiro, que estava na direita, veio para a esquerda, e agora o meio-campo ficou com o Diego ali pela direita e o João Gomes pela esquerda. E mais à frente, o Pedro. Então olha como agora o treinador ele saiu daquela linha de 4, 3, 2, 1 e passou a jogar numa linha de 3, 4, 2, 1. Então essa foi a grande modificação que o treinador Paulo Souza fez e isso deu uma cara completamente nova ao Flamengo. A equipe começou a trabalhar melhor a bola, a equipe se impôs mais dentro do campo do Madureira e dessa maneira conseguiu chegar ao segundo gol numa bola muito bem batida, no rebote pelo Arão. Uma chapada muito bonita, uma curva muito bonita e o goleiro do Madureira não conseguiu chegar na bola. Bom, então esse foi o resumo do jogo Madureira e Flamengo. Vitória do Flamengo, mais uma vez, agora assumindo a liderança provisória. É importante a gente observar que o treinador ele já está procurando novas maneiras de jogar e isso é interessante. Todos os jogadores estão tendo oportunidade e isso também é muito importante. No final de semana a gente tem uma final importante contra o Atlético Mineiro e todos os jogadores estão com um bom ritmo de jogo. Vamos ver o que o treinador Paulo Souza vai apresentar para esse jogo. Pontos positivos desse jogo, com certeza a participação do Diego, que saiu ali daquela saída entre a zaga e foi lá para frente. O Diego hoje jogou muito bem. E o João Gomes. O João Gomes vem jogando muito bem, é um jovem garoto, tem um futuro muito bacana pela equipe do Flamengo. Então, parabéns para esses dois jogadores. Pontos negativos, com certeza o Andrés Pereira, que foi substituído no primeiro tempo, está muito nervoso, precisa se acalmar para que ele possa desempenhar melhor a sua função. E, na minha opinião, o Pedro precisa também melhorar um pouquinho a sua qualidade técnica, é um jogador muito bom, é um jogador que tem uma capacidade muito boa, só precisa ficar um pouco mais calmo, simplificar mais as coisas, que eu tenho certeza que o jogo dele vai render. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez eu peço para você deixar o like nesse vídeo, aproveita, assista os outros vídeos aqui do canal. Como eu falei com vocês, nós estamos começando, então a sua audiência é muito importante para que o YouTube comece a mostrar o nosso vídeo para mais pessoas. Forte abraço para você, nos vemos no próximo jogo. Saudações rubro-negras.